Fala, meu povo, mais um episódio do Pod Esporte começando. Pod Esporte, que é um podcast original aqui dos estúdios da Olá Podcast em São Paulo. Se você ainda não conhece a Olá Podcast, vai lá no site dos caras, www.olapodcast.com, e confere a quantidade absurda de podcasts que tem lá. Eles também estão nos aplicativos, né, na loja digital, na sua loja digital, só você baixar o Olá Podcast. O Pod Esporte também está no Spotify, no Deezer e aqui no YouTube, que se você ainda não é inscrito, está na hora de se inscrever já, deixar joinha, compartilhar, fazer tudo que você tem que fazer para que assim que sair o nosso conteúdo você receba aí no seu celular, na sua TV, no seu computador, onde quer que você esteja. Tá bom? Hoje o papo tá em casa, né? Mais uma vez. Um cara que eu cresci vendo jogar, desde muito jovem acompanhava, é a geração que me inspirou muito a seguir dentro da minha modalidade. Um cara que é um cara ímpar. A gente pode dizer que ele talvez seja o único cara do handball que não tem nenhum inimigo. Todo mundo gosta desse cara. Esse cara é fora de série. Seja muito bem-vindo ao Pod Esporte, Fábio Vanini. Ô, Didi, obrigado, moço. Eu levo muito em consideração essa relação que eu tenho com o esporte, porque aprendi desde pequeno com o finado Sérgio. Saudoso Sérgio. Saudoso Sérgio. Que o handball é um esporte muito pequeno e se você cria um inimigo ali na base, você carrega pro resto da vida. E aí acho que eu entendi isso lá cedo. Cara, e é a maior verdade do mundo, cara. Eu não sei, tipo, alguém fale assim, putz, Vanini, lá vem Vanini. Todo mundo quer estar junto, quer falar, quer trocar ideia. Eu gosto dessa participação. Olá, podcast a todos. Vanini que tá super acostumado, tá nem acostumado com coisa gravada, né? Você é só do ao vivo, só vai e tal, faz. Eu vou e faço. Não tô acostumado, não. Vamos gravar. Mas, assim, vamos começar do começo até a gente chegar nesse momento seu aí de profissional de educação física, de comunicador, porque você, né? Apesar da gente não ter muitos caminhos para seguir, você achou um caminho de comunicador também dentro da modalidade. Comenta jogos na N-Sport, faz jogos da própria Liga Nacional, né, junto, enfim, mas a gente vai chegar lá, mas vamos começar do começo. Vamos lá. Né? Da onde saiu o handball na sua vida, cara? Por que o handball? Por que esse esporte que não é tão conhecido, vamos dizer assim... Popularmente. É muito difundido em escolas e tudo, mas, quando você não tinha um ídolo, você não via na televisão alguém, por que começou? Foi essa paixão de escola? Conta aí. É engraçado, né, cara? Porque, assim, popular ele é, né? Conhecido nas escolas, que nem você falou, mas chega um momento que tem um distanciamento. Total. E aí a gente acaba perdendo relação com as regras, com a dinâmica do jogo. Mas é um esporte bastante difundido, ou já foi nas escolas. Deixa eu te interromper. A gente nem apresentou a Sereninha que tá do seu lado, que é só, sua filha, meu. Verdade, Pulamos a Sereninha. Mim, complemento. A Sereninha hoje tá fazendo parte do Pod Esporte. Filho. Dá um oi, pessoal. Grande Sereninha, bem-vinda. Desculpa te interromper. Não, mas eu comecei na escola, tinha 8 anos de idade, naquele movimento de início de aulas que tinha o dia que as salas abriam para se inscrever nas modalidades. Aí eu tinha já certo que eu ia fazer futebol de salão, que ia fazer vôlei. E não lembro se tinha mais algum. Minha história no esporte começou com judô, com 5 anos. Eu tive um ano de ginástica artística, que eu atribuo muito a minha base a esse ano que eu tive de ginástica artística. Mas o handball começou com os 8, e aí tinha essa coisa do futebol, do vôlei, e aí os amigos, handball, vamos no handball. Falei, beleza. Vamos no handball. Era a ganguezinha do colégio que jogava handball. A gangue do colégio, a máfia, a turminha, sabe? Aquela coisa. Mas vôlei você também... Naquela época não tinha nem líbero, né? Não, mas tinha essa coisa, né? De desenvolver mesmo. Acho que eu não tinha muita noção. Eu tava indo na massa, aí veio a ideia do handball, também não tinha conhecimento. E aí me inscrevi e aí começaram os treinos, comecei de goleiro. Queria ser goleiro. Porque aí eu fazia o futebol de salão na linha, aí eu falei, vou fazer o handball no gol E aí eu era baixo, ainda sou. não foi muito pra frente, né? Tem essa coisa do goleiro canhoto também. E na época, na escola, o Sérgio Hortelã era o meu treinador. E aí ele, vamos pra linha. E eu tinha uma coisa que eu achava que eu não tinha força, não conseguia fazer passe. Aí fiquei no gol um tempo, até que um jogo entre escolas, Glória, que era o Colégio Marista Nossa Senhora da Glória, qual eu defendia. Contra o Magno. Aí o Magno já tinha uma história com o handball. O Magno é forte. Conhecido aqui em São Paulo. Tomei um gol de goleiro. E isso desabou, né? Aí eu ficava ali nos 7 metros vendo meu time atacando e a gente nem sabia ainda direito a dinâmica do jogo.
jogou, meu goleiro deles encaixou, mandou direto. Aí eu desabei. E aí, a partir daí, eu comecei a treinar na linha. De uma desilusão, De uma desilusão. de goleiro a promessa, na minha opinião, o maior ponta-direita que esse Brasilzão já viu. Ah, obrigado. Eu já vi você divulgando isso Já daí, bastante sempre divulgo. Porque você falou que achava que não tinha força. E, na verdade, lá pra frente você foi descobrir que nem precisava tanta, né? É verdade. Que era muito mais a questão do criando algumas magias, né? Mas aí, em que momento que, né, teve essa desilusão do gol? E aí você seguiu no esporte mesmo com essa desilusão? Foi buscar seu cantinho ali? Como é que foi? Aí acho que o Hortelã teve grande participação nisso como treinador da escola, que ele incentivava bastante. Eu acompanhava os jogos dele quando ele ainda era atleta. Porque você pegou ele como treinador e como técnico. Eu peguei como treinador e como atleta. Como atleta ainda, nessa transição. Se bobear 1 ou 2 anos, no máximo ainda ele jogou, não lembro exatamente. E acompanhava muito o Sírio na época, aí fiz uma relação com os jogadores da seleção brasileira, fui criando um vínculo que eu mesmo não percebia. Foi acontecendo, acho que dessa insistência dele, né, dessa parceria que criou de muito tempo. Não só eu, tinha mais atletas junto que ele também fazia esse tipo de incentivo. E teve uma outra desilusão do gol também. Então vai, manda. São essas histórias que a gente quer saber hoje. Tinha outra desilusão também da época de goleiro, porque com esse vínculo que eu fui criando com a seleção brasileira, na época o goleiro era o Checho, o Jabá, aí alguns atletas que eu me lembro, o Cezinha, o Macarrão, quem mais? Borracha. Desde um pequeno você vendo esses caras treinando, esses caras jogando, e eles foram te seduzindo, né? E aí teve evento da seleção brasileira no Pinheiros, que eu acompanhei. Eu lembro de uma foto minha com, 9 anos, com SB. Depois joguei com ele ainda, Liga Nacional, contra ele, Liga Nacional. E jogou junto em seleção também. Joguei junto em seleção também, foi meu parceiro de quarto. Nossa senhora, hein? Só beleza é fantástico. Não, mas eu só tinha parceiraços de quarto. Mas vai, qualquer encrenca foi com o Vanini, tava né? com o Vanini. Mas não era encrenca não, eu sempre me dei bem com os meus parceiros. Mas é a história de nunca ter inimigo, né, cara? Todo mundo está bem com você. Exato, eu faço grandes amigos. Eu não tenho a mania do contato, né? Mas eu vibro essa relação para sempre. Pelo que viveu e a intensidade e o tão legal que foi, né? E aí, deixa eu continuar, né? Aí eu criei essa relação. E aí falavam que o Checha era o melhor goleiro do Brasil. O Checha, baixinho, canhoto. Falavam, eu sou o Checha quando eu era goleiro. Eu sou o Checha. E o Checha era do Pinheiros. Eu jogava no Sírio. Comecei o handball no Sírio. Na escola, depois no Sírio. Ah, não, o Checha só leva bolada na cara. Não, que isso? Não, eu sou o Checha. Não, o Checha leva bolada na cara. Teve um jogo que eu fui, era um internacional feminino, jogaço de handball, as seleções lá, um amistoso. Enfim, lá no Sírio, aquela quadra, aquele ginasião antológico também, histórias do basquete lá, tudo mais. Intervalo de jogo, fui passear pela quadra, peguei uma bola, comecei a brincar, não sei o que. As meninas que ficaram na quadra arremessando bola. Cara, teve uma bolada nesse aqui. A menina chutou no gol, eu tava passando, tomei uma bolada na cara. Nossa. E aí caí, nariz estourou, sangrou bastante. E aí vieram, falaram isso, tá vendo? Você não é o Checha. Outra desilusão. Mas eu não lembro de ter isso como desilusão. Eu ainda levantei e... Não, ainda sou goleiro. Mas essa do gol foi terrível. Essa foi desilusão mesmo. E aí, aos poucos, você foi indo lá pro seu canto, já no Sírio, né, como ponta direita, como jogador, e se destacando, apesar da sua baixa estatura, que na época, hoje, assim, a estatura é muito importante no handball desde sempre, mas na época os baixinhos eram meio deixar de lado de qualquer jeito, né? Na época, acho que não tanto. Você acha que era menos? Eu acho. Na época, eu acho que ainda valorizava e tinha muito essa coisa de que o grande era descoordenado e o baixinho era o esperto. E principalmente na fase, acho que de iniciação, acho que os baixinhos têm essa coisa de conduzir bola, correr, driblar. E acho que eu me destacava. Mesmo jogando dentro da estrutura, eu participei de uma época que gostava muito de fintar. Sim. E isso era uma coisa que me encantava no handball. Fazer uma finta, fazer o gol e correr. Aí depois eu fui entendendo que handball é só correr. Correr pra frente no contra-ataque, correr no retorno.
né, como lição básica também, você não pode, né, esperar ou então se envolver com arbitragem. Acho que dentro dessa ética, o jogo é corrido, corre para frente, corre para trás, os passinhos pro lado. E aí você pegou a sua geração, você parou de jogar e depois voltou, né? Você teve nunca teve um... O Vanini parou. A gente sempre acha que talvez o Vanini ainda jogue. Parar mesmo, nunca parei. Eu acho que quando teve um desligamento da Liga Nacional, esse também foi um momento traumático para mim, mas foi necessário até para uma transformação, outros caminhos. Mas sempre continuei jogando. Aí eu comecei a me envolver com jogos regionais, jogos abertos. Você não teve um tipo, o Vanini agora encerrou a sua carreira como atleta e aí profissional, porque depois a gente até fala dessa história do profissional, porque eu sei que a sua opinião é um pouco parecida com a minha, da história do profissional. É, o profissional. E aí... Mas nunca teve agora, igual muitos tiveram de encerramento de carreira, não, agora... E aí vai jogar Master, vai jogar jogos regionais no interior aí de não sei aonde. Admiro muito o que o Master tem feito, cara, de crescer assim dentro do handball e de criar uma mudança na cultura desses ex-atletas também, alguns buscando treinamento de novo, né, se cuidando fisicamente. Eu acho que esse aspecto que o esporte traz é muito amistoso, que eu acho que é a ideia que tem que acontecer o Master, por exemplo. Esses reencontros, né, sem levar rixas antigas, essas coisas. Mas a amizade, o encontro, a festa em si, o handball, do poder praticar um esporte. Pelo handball ser um esporte de muito contato e de a gente ter, né, na história aí do Brasil, várias desavenças entre alguns atletas, aí às vezes alguns levam isso para o máximo, mas acho que está diminuindo cada vez mais. Cada vez mais. Então isso é muito legal. E aí, Ivan, você sai do Sírio, em que momento você se transfere para o Pinheiros? Que eu acho que ali é um momento de um salto, né, na sua carreira, de começar seleção brasileira júnior, seleção brasileira adulta, que é quando eu começo a minha história como fã, começa com você. É nesse momento, acho que seu de Pinheiros, seleção júnior, seleção adulta. Eu lembro a primeira vez que eu te vi, foi pela televisão, foi um campeonato sul-americano em 1996, que foi realizado no Esporte Clube Pinheiros. Você júnior ainda, né, defendendo o Esporte Clube Pinheiros, cabelo amarelo, louraço, assim, amarelaço. E, cara, assim, me encantou, né? Era o cara que fazia as coisas que todo mundo sonhava em fazer, que são os efeitos, né, porque para um menino mais jovem chama muita atenção. Nesse jogo saiu a minha primeira rosqueta, cara. Sério? Então foi aí que você me seduziu. No jogo ali, foi o primeiro. E não era uma coisa que a gente treinava, a gente tinha pouco acesso de imagens, de mas informação, tinha uma de tudo. Loucura por fitas de jogos internacionais. Às vezes tinha uns eventos no clube tem uma fita que chegou de um campeonato, e aí a gente parava, cineminha, handball, e essas coisas foram, acho que, incorporando a evolução, né? Total. Foi acontecendo, e aí nesse jogo foi a primeira rosqueta. A minha transição pro Pinheiros foi, se eu não me engano, em 93, quando o Hortelã recebeu uma proposta do Pinheiros, e aí acabou fazendo um convite para mim, para o Renato Borelli. Alguns outros foram para o adulto com o Washington, alguns outros atletas do Sírio. Quando o Sírio já estava começando a desistir um pouco do handball, que depois, acho que no ano seguinte, ficou mais um ano e depois ele se desfez. Foi em 93, eu acho que eu comecei no Sírio em 89, aí tem uns anos também, criou uma relação ali de nascer o handball, ter essa relação com o clube. E no Sírio ainda teve uma convocação para uma seleção paulista, onde acho que também eu comecei a me sentir preso à modalidade. Porque eu não entendia muito, mas veio esse destaque, seleção paulista. Isso o quê? Juvenil? Cadete? Isso era infanto juvenil? Era infanto, eu acho que eu ainda era infantil, cadete hoje. Não, aliás, o cadete é um infanto. O cadete, né? É um infanto. O infantil, não sei, foi um período aí, e isso, ganhar camiseta, vestir a camisa de São Paulo. Aí eu entendi que teve essa progressão, depois no Pinheiros, convocação para os jogos, Campeonato Sul-Americano, Pan-Americano, Mundial, a Olimpíada que... calma, a gente vai falar disso aí um pouco, que eu mordeu acho que a borda, o esporte é sempre feito de muitas injustiças, né? E eu acho que você não ter participado dos Jogos Olímpicos é uma das injustiças do esporte. Mas vamos chegar lá. Calma.
E aí, cara, você começa a se destacar muito e você chega na seleção júnior e seleção adulta, junto com o Hortelã, que veio junto com essa geração subindo seleção júnior para seleção adulta. Uma geração que é a primeira geração que vence um jogo de um europeu em campeonato mundial. E, cara, naquela época, assim, e eu vi aquilo como um jovem e apaixonado pelo esporte, vi aquilo de uma maneira muito, assim, surreal, cara. E era muito surreal naquele momento vencer o europeu. E eu acho que isso culminou no Mundial do Egito, né? Que a gente tem até a transmissão da ESPN que eles passaram o jogo depois, vocês comentando os atletas, tipo, não passaram ao vivo o jogo, tinham as imagens, mas aí depois que todo mundo voltou, eles passavam e cada atleta comentava um jogo, foi um negócio bem bacana, assim. Mas conta como que era essa geração, o comportamento dessa geração, essa relação com o Hortelã, que eu acho que era uma relação, o Hortelã muito jovem, né, um treinador muito jovem, com atletas também muito jovens. Como é que era? Porque daí tem um monte de história, que aí é o folclore do handball. É o folclore, né? Dá um livro. Acho que cada geração é um livro, né? A gente teve essa fase, né, com muita persistência de treinamento, dentro das dificuldades que o handball encontra e encontra até hoje para fazer essas junções, né, de atletas, treinadores locais, uniforme, estrutura. Tem tudo isso, essas dificuldades. Essa época acontecia que a gente não tinha muito acesso, mas as coisas aconteciam com alojamento, vinha atleta de longe, pagando passagem do bolso. E o Hortelã conseguia isso, porque ele fazia a gente acreditar, né? Acho que por quanto ele estudava, o que ele buscava, acho que essa coisa de ele ser jovem, mas, né, apadrinhar meio que essa geração nova, né, que acabou mudando uma geração que marcou a minha formação. E a formação da minha geração é total marcada pela sua geração, né? Que eu acho que foram os primeiros caras que trouxeram resultados expressivos, né? Que a gente conheceu. Cara, os caras estão jogando de igual para igual, né? Tem caminho. A gente... É estranho isso, porque a gente conseguiu o resultado. Esse Mundial do Egito foi um jogo contra a Macedônia, que foi redondo. Bruno Souza encaixou a mão, eu encaixei a mão. Todo mundo, o jogo distribuído. E os macedônios não acreditavam que a coisa estava acontecendo desse jeito. Aí depois a gente também teve outros jogos, jogamos contra a Espanha, onde a gente só via a Espanha correndo. Então, é uma relação dessa diferença do ritmo do jogo. Eles não menosprezaram, entraram forte. Não sei se no caso foi isso que a Macedônia... Mas eles pegaram um Brasil que jogou de igual para igual. E ainda teve um jogo que a gente ganhou da Arábia Saudita. Que classificou. E aí foi a primeira classificação. E aí acho que a gente pegou a Espanha. Foi a Espanha. Porque assim, foi esse momento, né, você me corrija se eu estiver errado, mas foi esse momento que o Brasil começa a jogar de igual com seleções europeias, mas não do primeiro escalão. O primeiro escalão, isso é muito mais recente, que a gente consegue vencer essas equipes e tudo. Mas, porra, foi um passo, assim, cara, eu acho que gigantesco para essa caminhada. O Washington uma vez me falou uma frase que eu também não esqueço, que eu esqueci agora. Uma frase emblemática. Não, mas é alguma coisa relacionada. A gente tá muito próximo da vitória, mas distante do campeonato, por exemplo. Entre perder um jogo de um gol e vencer a partida, tem um abismo. Tem uma diferença. A gente tá muito próximo da vitória, mas distante de ganhar um campeonato. Essa coisa da gente conseguir fazer jogos mais equilibrados com as potências hoje em dia, de ter a dúvida da vitória ainda em relação à história, o peso da camisa desses outros times. Mas que o handball como modalidade, e eu até espalho isso para as outras modalidades, todas evoluíram para um lado muito físico, né? E dentro dessa qualidade física hoje a gente aumentou ou igualou mais ou menos as outras competências. Perdeu um pouco do romantismo, eles tinham essa coisa do ritmo, e parece que fisicamente a gente compensa. E assim, fisicamente, os caras têm o ritmo ainda diferenciado do que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo. Pelas competições, exatamente. Até pelo treinamento físico. E por conta disso, até que eles ainda erram menos, mas aumentou a quantidade de erros em relação a essa velocidade imprimida no jogo, essa força que o jogo, né,
traz hoje? Eu vejo dessa forma, eu vejo essa coisa, essa explosão física que aos poucos vai se ajustando com aquela técnica do jogo. Porque algumas semanas atrás teve um jogo entre Kiel, da Alemanha, e Kielce, da Polônia. O jogo foi 40-37. Pô, a gente tá falando de, se eu não for ruim de matemática, 77 gols. Mas então a gente em 60 minutos. E vai falar que as defesas não atuam. De jeito nenhum. Né? É uma velocidade, uma intensidade, contra-ataque, um preparo físico para suportar isso. A regra do handball que permite as trocas, então as estratégias dos treinadores, né? É um esporte que continua evoluindo e que tem que se pensar evolutivamente, assim, para fazer até o diferente. Cara, e assim, quando a gente fala de europeu, o que chega na gente, não, porque a gente tem acesso a muita coisa, mas o que a gente vê lá, que é Champions League e tudo, a gente tá falando da nata, do cara que nasceu, do foi leite forjado, condensado. O cara que nasceu, foi forjado para aquilo, a berço de ouro, e tá lá e vai. Já desfruta e faz o negócio pra gente. Já nasce com o chip. Né? E aí, Ivan, você, em clube, sua trajetória dentro do Pinheiros foi, né, extremamente vitoriosa e tudo. Quando, de repente, em 2000... Essa passagem é maravilhosa, eu acho, da sua carreira, porque para mim foi onde os nossos caminhos se cruzaram pela primeira vez. Antes teve a gente se encontrou, e eu já te falei isso, acho que eu já até te mostrei esse autógrafo. Teve um torneio em São Bernardo do Campo, Curitiba Handball Cup. Eu acho que você estava como treinador da equipe. Eu estava como treinador do Clube Piranga. E eu peguei um autógrafo seu e guardei, acho que eu tenho até hoje guardado, se eu não me engano. Que experiência, né? E aí, mas enfim, só como fã. E aí, cara, em 2000, o Vasco da Gama e o Flamengo também montam duas equipes muito fortes no cenário nacional, visando a história de Sydney, de se tornarem potências olímpicas, né? Tinha a briga lá Vasco e Flamengo naquela época e tudo. Montam equipes de vôlei muito forte, montam equipes de basquete muito forte e montam uma equipe de handball muito forte. Como que surgiu esse convite, essa sua transferência para o Rio? Não era uma coisa que era normal naquela época, né? Da galera sair do centro ali de São Paulo e migrar para o Rio. Normalmente era galera do Sul vem vindo, galera do Norte, Nordeste vem vindo. E aí vai mostrando como São Paulo era forte naquele momento. Como é que foi quebrar esse eixo e mudar lá para o Rio e ter essa presença no Rio? Foi incrível, Di. Foi uma proposta que transformou um pouco a condição que eu tinha no handball aqui, porque tinha uma coisa, você é de São Paulo, então a estrutura que você precisa é menos para o handball. Vamos dizer que eu tive uma proposta que foi 100% maior do que eu tinha aqui, mas a gente não está falando de valores astronômicos. Eu ganhava 1.000, fui ganhar 2.000. É o dobro. Sabe? Pensando hoje, é mais ou menos o que era aquela época, assim, dadas as proporções da época, enfim, não era muito dinheiro, mas lá eu tinha essa condição de moradia. Aqui em São Paulo eu estudava, então tinha também essa possibilidade da faculdade lá no Rio. E aí eu fui para uma experiência nova. Saí, tinha 7 anos de Pinheiros já, 7 para 8. Estava no processo de virar benemérito. E resolvi encarar a experiência. De início foi incrível, né? Também teve os contratempos lá, mas a chegada no Vasco foi sensacional. Uma equipe de ouro, né? Era a base da seleção brasileira. A gente tinha uma base forte, fora o pessoal do Rio que fazia parte também, que como grupo foi incrível também. O Rio de Janeiro, que é uma cidade maravilhosa. Moravam mal em Botafogo, né? Eu morava no Flamengo. Ah, você morou no Flamengo. Mas você não morou no Hotel Regina, lá no famoso Hotel Regina? No Flamengo. Na não rua... é Botafogo? Como é que chama a rua agora? Na rua que o Cartola morava, rapaz. Aí, ó, tá vendo? Agora eu não lembro. Ferreira Viana, pode ser? Não sei também. Não faço ideia. Acho que era isso. E aí, essa história, né? Ficava num hotel, então não tinha custo. Tinha toda essa mordomia de hotel, então dormia bem, fazia planos. Aí fiz uma faculdade, a faculdade da cidade, estudei marketing no Rio de Janeiro. Marketing. Aí comecei um trabalho também numa agência de comunicação que chamava Via 4 e treinava no Fundão. Na Ilha do Fundão, lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Jogava, o contato com a agência foi por intermédio de atletas também, de conhecidos,
que abriu a oportunidade, então tinha essa flexibilidade para os jogos, para as viagens. E aí foi uma baita experiência nesse sentido de chegar no Rio de Janeiro. E tá bom, Rio de Janeiro e clube de futebol. Tinha alguma diferença pra vocês? Não, tinha uma baita diferença. A gente foi logo percebendo que você praticamente tinha que virar vascaíno, porque tinha uma relação do Vasco no futebol vencer, pro dinheiro circular dentro do clube, para pagar os salários, dentro desse universo olímpico que o Eurico Miranda criou também nessa época. Ele queria destaque para o Vasco, mas acho que ele já tinha usado todo o dinheiro da cota que ele ganhava, então ele precisava de algum jeito fazer alguma coisa, só que ele acabou inflacionando a conta ali do Vasco e depois gerou um processo de alguns outros atletas. Fiquei 7 meses lá sem receber salário, aí algumas condições também foram mudando, sai do hotel, vai morar em São Januário. Nessa época aí foi tenebroso. Foi uma condição que tinha que se adaptar ao que estava acontecendo. Eu tinha expectativa de continuar no Rio, porque eu me identifiquei muito com a cidade. Estudava, trabalhava, então tinha essa ilusão de me apoiar ainda com handball como profissão, né? Mesmo dentro desse cenário que não era profissional, mas tentava de alguma forma acontecer. E aí acabou que ele não deu certo. Aí eu ainda machuquei o joelho. E ali foi um momento que eu acho que, não só naquela época, eu sou do Rio, né? Mas naquela época ali, acho que todo mundo se iludiu um pouco na questão do, poxa, essa modalidade vai pra frente no Rio, as coisas vão acontecer no Rio, as coisas vão melhorar mesmo, porque, pô, a gente tinha ali a base da seleção brasileira. Então era você, Menta, Léo, Folhas, China. Aí tinha 2 jugoslavos, o Nenad e o Alec. Aí tinha uma galera também, tinha o Luciano, que era de Niterói, que era meu treinador lá em Niterói. Cachorrão. Cara, tinha uma equipe muito forte. Tico, Teco, Jaime, goleiro, Renatão. Cara, era um mega time. Legal. E aí, Anderson. E aí o Flamengo montou também um mega time, com a gente no Cortelã como treinador e tudo. Trouxe o Cortelã. Então ainda tinha essa rivalidade que, pô, eu joguei no Maracanãzinho lá, preliminar de jogo de vocês, cara, torcida que, lotado. Então, assim, foi um negócio que realmente chamou muito a atenção da gente. A gente tinha uma perspectiva grande. Só que clube de futebol. Eu sempre achei legal a ideia dos clubes de futebol se envolverem com as demais modalidades, mas ser uma coisa desvinculada do futebol, porque, assim, tem um disparate dos clubes grandes em relação à relação salarial, principalmente. Sim. Futebol com handball não dá para entrar na mesma sala. E é assim, mas ter a força da camisa e a estrutura do clube dando suporte para aquilo desenvolver, acontecer, né? Não ser um subesporte do futebol, que meio que aconteceu essa época com o Vasco Handball dentro do Vasco. Tinha um subsídio, a gente ganhava uniforme e tudo mais, mas essa condição que depois, né, se perdeu de moradia, de salários, né, que de certa forma todo mundo se organiza com o que é combinado. Claro. E aí fica uma coisa que descompensa. E aí quando acabou 2000, uma galera já arrumou seus cantos em um monte de clube e você tinha a perspectiva de ficar no Rio, que foi um momento que aí os juvenis, que era eu, o Zeba, os mais jovens, foram promovidos à equipe adulta, só que a gente já tava na pindaíba terrível. E eu lembro direitinho do jogo que você machucou o joelho. Era um jogo de despedida seu. Puxa vida. Para São Caetano. Isso. Né? E aí você foi jogar de meia direita. E o primeiro lance do jogo, eu tava do seu lado. Primeiro lance do jogo, você... Se não foi o primeiro, foi o segundo. Foi muito no começo do jogo. No último jogo seu pelo Vasco, você já tinha acordado com o São Caetano, se eu não me engano. Já tinha feito um acordo, já tava 7 meses sem receber no Vasco, uma finta de braço e a perna isso ficou... mesmo. E foi a primeira lesão grave? Foi minha primeira lesão grave. Em 2001 já, né? Foi 2001, foi já no... Já tinha virado o ano e já tinha feito o combinado com o São Caetano, que eles iam acolher, e no final eles acolheram mesmo com a lesão, mas que também aí começou um outro processo que para minha carreira fez muita diferença também, né? As lesões. Que eu queria falar um pouquinho sobre isso. Eu tenho uma história do Vasco que eu queria contar. Conta aí. A gente pulou um monte de história aqui, mas se quiser parar e lembrar das coisas... Essa só favorece, eu acho tão bonitinha. O primeiro dia que eu cheguei no Fundão, a gente acabou de pousar no Rio, peguei aqueles táxis na rodoviária que te dão uma enrolada e eu acabei gastando mais do que devia, mas cheguei. Aí, acho que encontrei com o Menta, era o Menta que estava comigo, e a gente foi, acho que tinha mais algum treinador que foi buscar a gente, e
apresentar a quadra que a gente ia treinar. E o fundão, né, tinha aquelas quadras e é um espaço gigante. Então a gente entrou pela porta e veio andando, aí de repente eu ouvi assim, olha lá, ó o Vanini tá vindo ali. Aí alguém falou assim, quem, o grandão? Porra. Ai, grande Vasco da Gama. Grande Vanini, né? E quem que era essa fera? Você nem sabe quem era. Eu não lembro quem era essa fera, não lembro. Mas tinha várias feras nesse dia. Tava você, tinha o Zeba, velho. o Tatá. Tatá era Treinador, jogou. treinador da seleção brasileira hoje, ele Jogou no Vasco essa época. Macedão. Aí era Jaime, que era goleiro. É, a turma mais jovem, Tinha já chegando e que eu já tenho o nome. Aí, cara, e assim, eu, do lado egoísta da história, eu sei que pra vocês foi muito sofrido, assim, a questão na hora que deu a bosta lá aqui. E foi engraçado, né? Porque acabou Sydney, acabou a Olimpíada de Sydney, começou a dar um monte de merda. Nada tinha, aí vai pra Moraes São Januário e tudo. E assim, sendo um pouco egoísta, pra mim foi um momento muito importante da minha carreira, muito importante, porque até então eu já tinha saído de casa para vir morar em São Paulo para jogar na Metodista 6 meses. Eu joguei 6 meses no ano antes, em 99, e tive a oportunidade de jogar no Vasco e fui para ganhar R$120, né, no Vasco. Eram R$60 do juvenil e R$60 do júnior. Eu ganhava, eram R$120. Mas obviamente eu não fui pelo dinheiro, né? Eu estava na minha casa e tudo. Eu gastava muito mais do que... Porque eu morava no Niterói, atravessava a poça todo dia para treinar. Mas a oportunidade que eu tive de participar de competições nacionais e treinar todo dia, com você, com o Léo, com China, com Folhas, com Menta, cara, era um negócio que não tinha preço, sabe? Era um negócio que... Então, para mim, foi um momento muito importante. E o momento que eu vi esse castelo desmoronar foi muito triste para mim, apesar de não sentir no meu bolso, de não ser uma coisa, né, que ia mudar a minha vida. Mas, cara, era um sonho meu de estar com meus ídolos, assim, que falei, cara, onde os caras vão, agora eu vou ter que realmente ir atrás. E aí, depois disso, eu vim para São Paulo, enfim, aí mudou o caminho. Mas não viemos falar de mim, viemos falar de você. Mas é legal, porque as histórias se misturam. Se misturam. Aí, em 2002, você ainda joga em São Caetano, né? Você fica mais ou menos... Você se reabilita em São Caetano e joga mais ou menos em São Caetano. Eu tive uma reabilitação muito difícil em São Caetano. Uma amiga que jogava no CPH e estudava fisioterapia, soube do meu caso do joelho. Ela fazia residência com um baita médico, cirurgião, especialista em joelho, o René Abdala. Me apresentou, ele abraçou também a causa. Eu não tinha plano de saúde, mas naquela época você fazia a 1000 que não tinha carência. Uhum. E aí eu consegui fazer um plano e pelo plano fazer a cirurgia, com ele operando. E aí a reabilitação em São Caetano ela teve algumas falhas. Aí depois a própria equipe do René Abdala acabou pegando, depois de um tempo de déficit, aí abraçou. E aí era uma coisa que tinha muita disciplina, né? Uma coisa que mexeu muito com a minha cabeça também, a lesão, porque era uma dúvida, né? Porque eu já tinha visto atletas parando por causa de lesão, não sabia como ia ser. No final, para mim, foi muito bom. Lembro todinho o processo como se fosse hoje, né? É dolorido. Em vários aspectos, emocionais e físicos. Acho que principalmente emocionais, cara. Tem o final da preparação, da recuperação, tem um emocional muito forte, que é essa coisa do voltar a jogar. Então, passei por isso. E aí não só passei, como repassei. Né? Aí, no final da recuperação, no ano seguinte, 2002... No primeiro jogo do Campeonato Paulista, São Caetano, contra a Várzea Paulista, uma bola que foi arremessada e o rebote veio quicando, o ponta esquerda saltou para dar um tapa e eu tava na bola fazendo, e ele caiu deitado caiu em cima do joelho esquerdo, aí tive uma subluxação, aí depois travou o menisco, aí quando foi ver o menisco, o ligamento tinha ido de novo, e aí refiz a cirurgia, outro processo mental assim muito rápido, né? Acabei de sair de uma recuperação, machuquei de novo. E aí, bom, beleza, recuperei, fui até o final do ano, joguei a Liga Nacional pro São Caetano. Eu lembro você jogando nas finais da Liga Nacional. São Caetano venceu o Pinheiros na semifinal, foi pra final contra a Metodista, acabou perdendo. Mas eu já tava em quadra, com toda a dificuldade da volta, lembro também direitinho. E aí o ano seguinte era um ano muito importante. Aí eu acabei surgindo a oportunidade de voltar para o Pinheiros,
São Caetano sentiu um pouco, porque eu fiz tudo ali, joguei a liga e depois fui embora. E o Pinheiros tinha feito uma temporada de 2002 muito boa, só que no final do ano machucaram alguns atletas Chaves, né? E aí, o investimento de 2003, assim, os caras resolveram montar um baita time de novo, assim, em 2003. Então, tinha muitos talentos jovens, que sempre foi o propósito do Pinheiros, né, de incentivar novos atletas e tudo, mas repatriou você e alguns atletas que eram muito importantes para a equipe. Isso foi importante para mim também. Teve todo um momento ali, Cortelã, de que você precisa fazer teste para voltar pro Pinheiros, você tem muita lesão. Aí, Sérgio, São as coisas, Sérgio, né? as coisas que você tem que lidar, de certa forma, né? É duro, mas vamos fazer teste. Eu tava me sentindo bem. Eu entendi algumas coisas, parece, depois das lesões, que tem meios que você se cuida, se prepara e que geram essa confiança para você poder desempenhar. Então hoje eu tenho 45 anos, faço menos de um mês 45 anos e não sinto dor no joelho, Hoje, esse ano eu tô mais devagar, mas até o ano passado eu tava treinando em alto rendimento, mas um rendimento que não era pro handball, era para uma qualidade de vida, para uma possibilidade de praticar qualquer modalidade. Então as cirurgias acabaram também me ensinando muita coisa. Só que em 2003, quando eu voltei pro Pinheiros, teve o semestre de preparação e os Jogos Pan-Americanos são domingo. E você tava voando. Seu primeiro semestre foi fora de série. Eu me alimentei muito desse meu processo de lesão para me preparar. Então eu foquei no treinamento e isso me blindou, como as psicólogas falavam. E aí, de certa forma, me blindou para o esporte. E aí eu comecei. E aí, em Santo Domingo... foi um campeonato que também marcou a seleção brasileira de handebol masculino, primeiro PAN conquistado. Só que na semifinal eu acabei estourando o joelho direito também. Então, começou o primeiro jogo, eu não lembro contra quem foi, o Tupã de titular. Aí no segundo teve uma mudança, aí botei, sei, aquela correria, já virei o artilheiro da competição. Uhum. E aí continuei tendo a oportunidade, chegou na semifinal. O atleta dos Estados Unidos acabou caindo em cima do meu joelho direito. Aí esse foi traumático, porque foram 3 seguidas e essa muito dolorida. Em menos de 2 anos, 3 cirurgias de cruzado. Mas ali também teve um aprendizado que também... Eu continuei participando, eu senti muito, quis me afastar, mas eu estava num outro momento de não ter esse lado egoísta. Depois eu ia sentir tudo. Fiquei com o time, vibrei, queria. Até me emociona, mas porque eu também me emociono, cara. Foi legal demais. E foi da dor, né? E aí veio isso, teve até um destaque ali, eu lembro de foto com... Eu lembro de você, todo mundo correr pra cima de você, a hora que ganhou o título, depois de 2 prorrogações contra a Argentina. Todo mundo correu pra cima de você. Tipo, acaba o jogo, todo mundo sai meio que... Aí, parece que vou comemorar. Vanini, vai todo mundo junto com você. Teve um negócio antes de jogo, eu escrevi um bilhete pra cada um... Teve uma coisa espontânea ali que veio e por isso que eu até me emociono, porque foi uma época bem vivida. E aí fomos campeões, foi legal demais. Vaga conquistada para os Jogos de Atenas. Vaga conquistada para os Jogos de Atenas, eu com o joelho lesionado, primeiro convocado do professor Alberto Rigo. Eu lembro disso. Mas é uma coisa que não tem mágoa nenhuma. E me recuperei de mais uma, fiquei bem. Só que aí nesse processo de recuperação, a fase de treinamento da seleção olímpica, na hora H, onde eu tive a alta, aí eu também recebi o corte da Olimpíada. E na verdade foi ali a segunda negativa de participação sua nos Jogos Olímpicos, porque em 99 a gente pulou esse episódio de 99, que eu acho que todo mundo que é fã de handebol deveria saber, porque apesar de ser um momento triste, é a história da nossa modalidade. Brasil, o cenário qual que era, né? Só pra gente contextualizar. O Brasil participa a primeira vez dos Jogos Olímpicos de handebol em Jogos Olímpicos na modalidade de handebol em 92, depois de ter perdido os Jogos Pan-Americanos de Havana em 91 para Cuba. Só que Cuba desiste da participação e vai o Brasil. 96 a mesma coisa, perdeu Mar del Plata para Cuba, Cuba desiste, o Brasil vai para Atlanta. Quando chega o Winnipeg em 99, o Brasil vai para uma final com Cuba com um time extremamente jovem, né? Que é a sua geração, que é a geração que eu acompanhei, com alguns atletas experientes, assim, Ivan, Hélio, com caras mais velhos, mas com uma seleção extremamente competente contra uma máquina chamada Cuba. Naquela época, Cuba... Vladimir Ribeiro, Pérez, quem mais? Rolando Urius.
Soares, o ponta direito, o canhoto. Suárez, ponta direita, Uma máquina. McLaren. Cuba era uma máquina. E o Brasil vence a Argentina na semifinal, um puta jogo também. Também. Puta jogo. E vai jogar contra Cuba, a final, e o jogo vai pra disputa dos 7 metros. 2 prorrogações. 2 prorrogações. 7 metros. E aí conta você. Pra quem não sabe. E aí 7 metros. Eu sou capaz de lembrar a ordem, eu acho. Eu não lembro da cobrança. Porque, na verdade, não tinha transmissão. E aí é o fã aqui falando, dá licença. Fala à vontade. Não tinha transmissão, porque lá em Winnipeg não tinha. A modalidade de handball não tinha onde transmitir. Era uma quadra só, não tinha uma arquibancada pequena. E aí, quando começou a história da prorrogação, as emissoras começaram a correr, precisa de sinal. Aí eu tinha esse vídeo, cara. O cara filmando aqui da altura da quadra a disputa de 7 metros. Se eu não me engano, o primeiro bateu o Bruno. E aí o Bruno bate e faz. Acho que Léo. Não, mentira. Cuba bate, faz. Bruno faz. Não, aí Cuba o Brasil bate. começou. O Brasil começou. Bruno Brasil. erra. Aí depois. Aí o Cuba faz. Aí Léo. Bruno faz. Cuba faz. Aí o Léo faz. Cuba faz. Aí o Hélio. Ah, não, verdade. Cuba começou cobrando. Cuba começou, porque no final porque o final dramático. mesmo, Cuba bate, Bruno faz. Léo bate, Cuba faz. Hélio faz, Cuba faz. Beto. Eu acho que o Beto foi o terceiro. Eu acho que o Beto foi o terceiro, 7 metros. Beto, aí Cuba faz, aí o Hélio faz, e aí o Marcão pega. Aí o Pérez erra. O Pérez erra, o Marcão pega. Aí vem. Eu venho pra quinta cobrança. Que se fizesse empatasse, detalhe, empatava. Quem não conheceu sua história, Vanini sempre foi conhecido como exímio finalizador da ponta, e 7 metros eu acho que eu vi ele errar 1. Essa época do PAN de 99, eu ainda não era cobrador de 7 metros. Mas sempre muito habilidoso na questão de finalização. E tinha, assim, essa coisa e surgiu ali na hora. Eu bato o último. Ah, foi. Essa história não foi uma coisa assim, porque é uma coisa que a gente se organizou ali, aí foi quem cobra não sei o que, deixa que eu cobro o último. E aí, quando o Pérez erra, eu tenho a chance de fazer e continuar a sequência de 1 para 1, né, de cobranças. E aí eu ameaço, depois eu baixo o braço, o Vladimir grande, a bola passa na orelha dele e estoura no travessão. E ele era muito grande, né? Muito grande. E aí a bola passa, ela sobe na trave, bonitinha cara. Na orelha dele e aí o estoura Brasil... no travessão. Eu lembro do som do travessão. Até que você pergunta pro sem vergonha do Beto, fala, pô, Beto, mas você errou 7 metros, mas o Marcão fez a minha, o Marcão pegou minha bola. Quem te perdeu a vaga foi o Vanini. Mas no final perdeu todo mundo. Perdeu todo ali, mundo, claro, brincadeira. Mas e aí o Brasil perde a vaga, aí tem todo um burburinho do Brasil, vai pra Sydney, porque Cuba vai desistir lá na frente. E a Cuba aceitou. Cuba aceita e vai pra Olimpíada. Nesse dia, Diogo, nesses 7 metros, sabe quando você também percebe um elo ali, ó, ou agora tudo acaba ou eu me refaço. Teve um momento ali que eu não entendi ainda, porque eu sentia o peso do time, né, da derrota, da desclassificação, né, da final, da medalha de ouro no PAN, essa geração, tudo mais. Eu senti muito isso. E aí, mas no mesmo dia, na mesma noite ali, em algum momento, eu percebi que eu tinha essa chance de mudar, de fazer isso diferente. E aí foi quando eu comecei a me especializar em 7 metros. Mas eu tinha uma responsabilidade muito grande nos 7 metros, pós esse episódio. Eu acho que é por isso que você nunca mais errou nenhum. Foi o único que você eu errou na sua carreira. Eu errei alguns, mas era difícil mesmo eu errar. Eu lembro de... Cara, era muito difícil errar. Era muito difícil mesmo. Eu distraí os goleiros com aquela passadinha. Tinha passadinha, tinha tudo... Sabe quando você balança o pezinho? E, pô, cara, mas naquele... Só pra gente encerrar o assunto 7 metros de Winnipeg, que dói muito em mim e em algum momento doeu bastante em você. Acho que hoje, né, faz parte da história. Faz parte. Mas você sabia a hora que você pegou a bola do momento, da importância daquela bola? Ou talvez, não, é um título aqui. Você conseguia mensurar tudo, que era uma vaga olímpica, que era... Tava tudo isso na sua cabeça naquele momento? Acho que tava embutido, sim, de alguma forma. E me sentia seguro, equilibrado. E por que eu te pergunto isso? Porque eu vivi um negócio parecido com você em Toronto, nos Jogos Pan-Americanos de Toronto. Faltava 2 segundos para acabar, jogo empatado, Brasil e Argentina, 7 metros. Eu tava 5 de 5 na final. E 7 metros. E aí o Brasil, só que
se eu errasse os 7 metros, o que aconteceu, a gente ia pra prorrogação e o Brasil já tinha vaga para os Jogos do Rio. Então, assim, não valia uma vaga olímpica. O Brasil já tinha, a gente já estava classificado. Mas porque tem a tava na emoção final. do Mas tem momento, emoção. né? E eu lembro que eu peguei a bola, cara, e é uma meia-culpa que eu faço. Eu nunca mais. A gente aprende sempre. Mesmo em 2015 eu já não era tão jovem assim, já tinha alguma experiência. E eu lembro que eu peguei a bola, cara, e a primeira coisa que eu fiz foi: pra onde que eu vou correr? Isso é nítido da minha cabeça. Eu não me preocupei em respeitar o goleiro, em respeitar o momento, que era. Foi pra onde que eu vou correr? Porque eu tava tão seguro daquilo que não passou pela minha cabeça eu errar. E, cara, eu arremesso, pum, a bola sobe assim, já vem Sebastião, já vem um monte de argentino em cima. E aí, assim, não tem o mesmo peso que você. Era um título de Jogos Pan-Americanos, graças a Deus na prorrogação a gente venceu. Tanto é que com 3 minutos de prorrogação o Jordi já me tira, porque eu tava em Nárnia, eu tava lá em Massachusetts, cara, cabeça voa. Mas enfim, só quis perguntar isso porque na minha cabeça no momento passou. Eu lembro de ir pro lance sabendo da responsabilidade, mas acho que toda essa preocupação, esse peso não tinha ali na hora. Eu pensava em como fazer a bola passar por aquele goleiro. Uhum. E aí depois eu também continuei levando isso, né? E entender alguns macetes, alguns jogos de corpo, essa coisa do goleiro alto, essa bola na cabeça. Sabe que aí também vai conversando. Eu lembro do Checha, que era o goleiro que me inspirava, falando: por que você escolheu a bola na cabeça? Olha o tamanho daquele goleiro. E aí depois eu comecei a fazer essas associações técnicas, né? Dentro do que você conhece, o Vladimir era um goleiro que abria a cabeça. Sim, porque ele era muito grande, então o raio de ação dele ele precisava defender aqui pra cima. É exatamente isso, ou bate na trave e vai pra fora. Me seduziu, eu sabia que a bola ia passar na orelha dele, mas tinha essa coisa, subiu demais, travessão, ele era muito grande, né? grande. E aí qualquer outra bola, por exemplo, depois jogando contra o Rick, eu lembro que uma bola muito segura pra mim era abrir o tronco e chutar no meio das pernas, porque aí ele tem essa base aberta. Não fala nada não, que eu ainda vou jogar contra o Rick, cara, esse ano, então não conta segredo não. Né? Vai ter que hipnotizar, tá na moda. Cara, e aí, bom, a gente voltou lá pra falar dessa primeira oportunidade que você talvez tivesse jogando os Jogos Olímpicos, não aconteceu, 2004, infelizmente, a lesão, e aí, né, a história de você ser o primeiro convocado e o primeiro cortado dos Jogos Olímpicos de Atenas. E aí você segue, cara, sendo um cara muito eficiente, né, muito competente no que você fazia. E aí tem a chegada do primeiro treinador estrangeiro no Brasil, depois de ter a chegada do Jordi, logo na sequência de Atenas. Então o Brasil tem um hiato ali, acaba Atenas, o Alberto sai da seleção, chega o Jordi em 2005. E você, logo de cara, tá na galera do Jordi, né? Tá no grupo ali do Jordi, por essa sua qualidade, enfim, pela sua escolha. Eu participei com o Jordi, me encantei também com o trabalho dele, um cara extremamente cabeçudo no handball, impressionante, né? Como ele estudava o handball nesse sentido, é um cara dedicado à modalidade. E isso eu achei muito válido, porque ele conseguiu, junto com esse estudo, com esse trabalho que ele tinha, ainda participar de um âmbito muito maior dentro do handball nacional, de organizar as categorias de base. Não era só ser treinador, cara. Não era só ser treinador, né? Então ele ensinou alguma coisa na qual a gente aprendeu bastante com ele. Aliás, acho que também todos que passaram com ele pode ter suas desavenças, porque ele é um cara difícil, mas todo mundo reconhece essa competência que ele tem. Tanto que quando ele deixou a seleção brasileira, acho que não no primeiro momento, mas agora no segundo momento, ele assumiu a Espanha, já foi campeão europeu. E aí realiza um sonho dele também de ser treinador do país dele, né, de uma equipe forte, enfim. E isso foi também uma grande experiência, mas também teve esse meu processo olímpico com ele, que eu achei que aí ele valorizou um pouco mais a renovação do que a história. Mas também não tenho mágoa nenhuma, foi um processo vivido. Você foi até os finalmente também, né? Fui até os finalmente também. Mas você não jogou o Pão do Rio? Não joguei o Pão do Rio, não, mas estava lá assistindo. Mas mesmo depois do Pão do Rio, você voltou pro processo, a gente foi campeão num torneio no Egito. No Egito, que eu lembro. Também joguei bem. Enfim, mas tem alguma coisa ali. Eu acho que ele via em mim mais um admirador, sabe? Porque a gente participou de uma competição e eu lembro dele chamar minha atenção por eu ver o Juanin passando, sabe? Sim. Essa coisa, e admirar. E admirava mesmo, e admiro até hoje os bons atletas, os bons jogadores. A minha passagem com o Jordi,
eu acho que é bem isso. E eu admirava, eu aprendi. E ele valorizava bastante esse tipo de coisa, sabe? Tipo, pô, o cara tá aqui pra. Ele é um admirador. Porque cara, eu vivi um conflito de geração muito louco. Porque eu participei do finalzinho da sua geração, né? Joguei com alguns em seleção, com o Bruno, com o Léo, com você. Acho que eu nunca joguei em seleção. Não lembro também. Eu não lembro. De Acho campeonato. que não. E aí, cara, eu peguei essa geração que, pô, a gente lutava pra talvez perder de pouco, né, das equipes europeias, e aí pegava a seleção brasileira que jogou Jogos Olímpicos, os moleques querendo ganhar dos caras. Eu falei, vocês estão tudo louco, né? Vocês estão tudo maluco. E é uma questão de mentalidade. Então eu fui aprendendo com esses moleques mais novos que sim, era possível ganhar. Então essa virada de chave pra mim foi muito difícil, mas eu acho que eu deixei a seleção já pensando, não, dá pra jogar com os caras, dá pra jogar com os caras. Claro que dá. Né? E a gente pensava em perder de pouco. Exatamente. Mas enfim. E aí você não participa também dos Jogos de Pequim. E aí depois a gente tem uma nova mudança de treinador, né? O Javier espanhol, o Javier Cuesta. Mas aí você já tá mais, né? Não mais devagar, porque eu acho que você sempre, desde que você estava em qualquer clube, representando qualquer clube que você estivesse, você estava em alto rendimento, você estava querendo seleção, você estava querendo... Nunca... Ah, não, agora seleção para mim... A de 2004 foi mais difícil, porque eu sentia que a Olimpíada de Atenas era para mim. Uhum. Tinha uma coisa em cima da origem dos jogos em Atenas. Eu sei lá, tinha uma energia ali que eu acreditava. Eu sempre trabalhei nessa coisa da energia bastante. Você fez parte da conquista da vaga? Tinha muita coisa, essa confiança do Alberto mesmo na entrevista. Não era uma coisa que eu contava porque o primeiro convocado. Eu trabalhei para me recuperar e queria estar competente para estar ali. Uhum. E me senti assim no final da minha recuperação. Só que eu não passei no processo do desenvolvimento com todas as fases com a seleção. Então talvez isso tenha, né, no final, optado pelo meu corte. Mas eu sabia que aquela Olimpíada era minha, que o Brasil ia voltar campeão olímpico. Comigo. Não sei, comigo. Eu ia estar lá, ia ser campeão olímpico nessa Olimpíada, que alguma coisa ia ser mágica. E aí quando eu tive o corte, aí eu senti uma coisa estranha, assim, porque eu perdi 10 quilos na hora do corte, que foi por telefone. Eu tava indo no médico pegar minha alta, acho que era uma coisa assim. E, nossa, esse dia eu senti bastante como atleta. Perdi 10 quilos, aí deu um monte de lesãozinha, de estresse mesmo. De cabeça mesmo. De cabeça. Essas lesões da cabeça, de tipo, que acontece mesmo, cara. Você somatizar as paradas, enfim. E todas as lesões que eu já tinha tido, né, nessas mudanças todas, e eu senti muito. Por ser a terceira lesão do LCA, aí tinha muito essa vibração na continuidade da minha carreira, os Jogos Olímpicos. E aí eu senti muito. E aí eu passei por um processo difícil ali, que eu continuei no handball, mas eu me sentia meio zumbi ali para entender, retomar esse trauma. Foi um trauma mesmo. 2008 foi menos traumático, então. E aí, 2008 foi traumático também, mas eu já não estava tão sensível. Não que eu esperasse ser cortado, porque eu não esperava, eu trabalhava. E acho que eu também já tinha uma postura mais dura de relação em relação ao que eu já tinha vivido de lesão e do próprio corte anterior. Então eu trabalhava e tentava fazer o meu papel ali no handball. E acho que acabei não sendo prejudicado por causa disso, mas por conta de um processo de renovação, já pegando um meio que e aí 2012, uma história já e aí de 2012 já vi uma molecada mais nova, já era talvez outro com momento o Javier da carreira. Eu já não tive oportunidade nenhuma, mas vou falar que dentro do Pinheiros eu ainda estava voando. Sim. Tinha uma coisa muito forte ali em cima de mim. Aquela equipe do Pinheiros entre 2009 e 2011, cara, ia jogar lá, lá vamos nós jogar aqui de novo, puta que pariu. Não. E aí era trolha, correr demais, enfim. Teve um processo que começou com o Morten em 2006, que foi muito legal. Combinou com uma molecada que veio muito forte. Me ajudou muito a entrada do Morten no Pinheiros para essa transição, então eu incorporei essa coisa da Europa para mim e deixei essas mágoas de seleção e voltei a trabalhar, mas trabalhar numa segurança e numa questão de resultado mesmo, eficiência. Contava meus scouts, era uma coisa assim muito jogo, assim, concentrado, era relaxado pro ambiente, mas no jogo tava muito seguro ali de tudo que você tava fazendo. Você ainda teve experiência na Europa, né? Essa 2008, 2009 foi na Suíça, né? Na Suíça. Aí Quanto tempo?
Eu fiquei 6 meses, foi pouco tempo. Eu subestimei um pouco a Suíça, que não acompanhava a Suíça no cenário, não tinha expressão. Cheguei lá, eram 7 ligas. Jogava a primeira e meu time era o pior de todos. E sei lá quantas equipes, eu não lembro quantas equipes tinham, umas 10, 9 equipes. E de muita qualidade, muita qualidade. Então foi um pouco, subestimei, vou chegar lá. Aí chegou um momento que eu tava lá, isso também, primeiro jogo pelo Goethe, é o Grasshopper da Suíça, de Zurique. Primeiro jogo, num contra-ataque, o goleiro saiu, eu chutei o pé dele e quebrei o pé. No primeiro jogo. E aí quando eu retornei, ainda retornei com o dedão fraturado, que eu quebrei o dedão do pé. Teve troca de técnicos, aí trouxeram um técnico que também não lidava muito bem com o grupo. Falava espanhol, mas era naturalizado suíço, uma coisa louca assim, porque ele também não fazia questão de se comunicar, a dificuldade da língua alemã que falava em Zurique. E aí ele também foi criando umas desavenças com o time inteiro, aí foi uma experiência louca, assim, de fuso horário, mas válida pela experiência de sair, conhecer. Eu acho que, claro, se tem uma Não tem coisa na minha dúvida. carreira que fala assim, putz, não viveu, foi ter jogado em alguma equipe da Europa. Eu acho que Não, isso isso faltou. sempre foi um sonho pra mim. Isso faltou. E assim, é legal você falar que foi um sonho, porque era uma época que, porra, quase ninguém ia, né? Ninguém ia. A gente tinha o Bruno, o Tupã, aí o Borges depois um pouco mais novo foi. Lá atrás teve Moratori, Hofelder, mas assim, não era um negócio que era igual é hoje. Que eu não sei onde eu vou jogar no Brasil, vou jogar na Europa. Tipo, é mais ou menos assim hoje. Aquela época eu não saía muito mesmo. E aí essa oportunidade que já tinha ocorrido quando o Bruno saiu, que eu quase fui nessa mesma Em época 99. com ele pro Frischalf. Mas aí, pro Frischalf você ia? Quase foi? já tava com passagem Pô, comprada. não sabia disso, nunca soube. Ixi, ia ser também um momento. Aquele era o momento, porque eu tinha a mesma idade do Bruno, tinha sido depois do Mundial da Macedônia. E tinha essa vontade já de ir pra Europa. Só que aí, passagem comprada, aí deu errado. E aí acabei revertendo toda a situação, fiquei aqui, mas uma semana depois foi o Beto e o Folhas pra lá. Essa experiência aí, os dois têm que vir aqui pra trocar ideia. Tem que contar essa contar história aí, porque mas a história... também valeu, porque acho que o Bruno tava ali sozinho e eles tinham essa proximidade, Sim. acho que valeu demais pro Bruno. O Bruno voou ali, aí eu acompanhei. Não ficou mágoa também de não ter ido. Fiz os meus trabalhos aqui, machuquei um monte, depois me recuperei. Tive essa experiência no Grasshopper e depois voltei pro Pinheiros. Entendi. E aí você... Acho que o último clube que você passou jogando uma liga inteira foi Taubaté, né? Que você participou do primeiro título da Liga Nacional de Taubaté. Taubaté, eu cheguei no PAN de... Você jogou o PAN? Não joguei o PAN, o Lucas já era o ponta o direita Lucas do machucou, é Taubaté, ele verdade. rompeu o ligamento. Eu tava comentando o jogo no Band Esportes. E aí eu lembro de mutar o microfone e falei, você quer ver que eles vão me chamar? E eu tava já 6 meses sem jogar porque tinha sido mandado embora do Pinheiros. Em 2013. E aí o Taubaté ganhou o PAN, me seduziu. Machucou. O Lucas machucou, me seduziu a coisa do Mundial de Clubes. Do Mundial de Clubes. E eu mutei o microfone e falei, você quer ver que eles vão me chamar pra jogar? E aí na mesma noite veio o convite do Tatá. E aí eu acabei indo pra Taubaté esses 6 meses. Jogou o Mundial de Clubes e fez o gol do título da Liga Nacional de Taubaté. Fiz o gol do título da primeira Liga Nacional de Taubaté. Tinha perspectiva de continuar, mas a gente não conseguiu se acertar nas propostas. Aí eu acabei, em teoria, semi-encerrando a carreira. Aí joguei Americana, joguei em algumas outras cidades, joguei em Sorocaba. Aí comecei uma história com Campo Mourão, no Paraná, que também tem uma tradição no handball. E achei legal esse tipo de continuidade, né, para entender um pouco como funciona ainda essas oportunidades que tem os ex-atletas, esse movimento todo. E hoje eu ainda jogo, tô inscrito pro Chapecó. Jogou uma Liga Nacional ainda pro Pinheiros, 2019? Joguei em Pinheiros em 2019, era uma vontade que eu tinha, mas foi... eu senti ali que eu não precisava ter feito isso. Queria, mas eu achava que não precisava ser como foi. Pelo meu processo e tudo mais, e faltou um pouco de confiança. E aí foi pesado pra mim, mas no final deu tudo certo. Acabou lá, a gente foi vice-campeão, perdeu pra Taubaté a final. Eu quebrei a mão, não joguei a final. Quebrei o dedo, não joguei a final. A gente jogou junto, né? Já jogou junto, de novo. Cara, e, bom, sua carreira, acho que a gente...
esportivamente não tem que falar, você foi um cara... Eu sempre falo comecei falando aqui da injustiça de você não ter jogado nos Jogos Olímpicos, mas acho que isso não apaga em nada, longe de apagar tudo que você fez pela modalidade e tudo que você faz nesse próximo momento, porque você se encontrou, no meu ponto de vista, como comunicador dentro da modalidade que, assim, apesar de não ter muito espaço, você conseguiu achar tanto na Band Esporte lá, quanto na N Sport, um espaço muito bacana para você trabalhar e se colocar, enfim, faz muito bem esse trabalho. Como é que é isso aí? Como é que rolou? Como é que... Cara, minha carreira como comentarista começou cedo, cara. Começou em Sydney, nas Olimpíadas de 2000, que o Brasil não foi. O Coelhão era o comentarista. E aí, num momento ali dele, surgiu a oportunidade de me chamarem pelo Band Esportes para comentar. E aí eu comecei a fazer esses comentários de 4 em 4 anos, todas as vezes. E aí eu tenho essa impressão que a minha carreira de comentarista tem 20 anos. Mas se juntar todos os jogos que eu já fiz, deve dar um ano assim, de comentarista. Então, sabe? porque não tem espaço. Não dá pra pensar condensado, assim, tem esses buracos. Mas começou cedo numa oportunidade que acabou marcando, né? Aí no final o Band Esportes era sempre esse espaço, mas eu acabei fazendo ainda comentários pro Sport TV, ESPN, aí eu fiz Terra, UOL, online. Uhum. Aí o Band Esportes fixou mesmo, já fiz pela Band aberta, quando eles transmitiram as Olimpíadas do Rio 2016. Pô, que inclusive a imagem lá de você comentando o Brasil e a Alemanha, cara, da vitória é demais. Nossa, mas também eu lembro eu tava no Band aberta e chegou lá no ponto: Vanini, você tem que parar de torcer. Pera aí, meu jovem. Travei o microfone, né, pro público e falei: como assim parar de torcer? Ele falou: aqui não pode, você tem que ser imparcial. Falei: mas o Brasil tá ganhando da Alemanha. A gente tá numa Olimpíada no Brasil, não tem como eu ser imparcial. É Brasil não é Corinthians e Alemanha. E Palmeiras, caralho. Não tem essa... É Brasil e Alemanha. Você não pode torcer. Então não vou falar mais nada. E aí fiquei. De repente chegou no ponto de novo: não, você tem que falar. Aí eu apertei lá e falei: então eu vou torcer. E assim, não tinha muito... É um protocolo. Tem esse protocolo da TV aberta, tem que respeitar. Sim. A gente recebe um caderninho de regras. Essas coisas. O Sport TV foi impressionante, porque eu cheguei como especialista da modalidade, na minha experiência com a Sport TV, e aí chegou pra mim assim: você só fala quando for chamado. Aí eu falei: beleza. Encostei aqui e você achou sensacional, sei lá. Pronto, acabou. Belo lance, um golaço do Brasil. Então. Então ficava uma coisa que o Band Esportes, por exemplo, nunca limou. E aí onde foi que eu me identifiquei, porque eu me divertia fazendo. Levava o que eu já tinha feito em quadra e tentava transferir numa linguagem mais simples. Não tenho esse preparo, né, de comunicador, mas acho que é uma coisa meio natural minha, que fui criando. No final sou professor. Então, entender, acho que eu faço qualquer modalidade. Se for falar tecnicamente, gestos, essas coisas, movimentos. Mas o handball eu vivi. Então, eu tento trazer um pouco de humor, essa troca, essa participação de quem está assistindo com a gente. De quem viveu mesmo, tá dentro da modalidade, comentando tecnicamente, né, esportivamente, mas também de quem teve ali dentro, né, com todo esse toque aí. Acompanhando a regra, tentando... Eu corrijo o narrador sem vergonha. O handball que toda hora não, mas de vez em quando tem algumas mudanças de regra importantes, assim, que para quem acompanha é difícil, quem não é do esporte, né, quem tá, o telespectador, a gente tem sempre que pensar. Eu tive a oportunidade também de comentar algumas vezes. Você sempre tem que pensar que é um leigo que tá vendo aquilo ali. Então falar que a bola bate no goleiro, vai pra linha de fundo, não é lateral, não é escanteio. É algumas coisas que se desvinculam do futebol ou do basquete. Às vezes quem acompanha a minha modalidade fala: puta negócio chato, mas você tem que falar, porque vai ter a vovó que vai estar passando ali na hora. Não, mas o handball, ele tem uma emoção no jogo que eu queria que ela contagiasse mais. As Olimpíadas no Rio foi uma coisa impressionante. Quem acompanhou... E até pós-Olimpíadas, assim, o handball teve uma visibilidade pela ética, força e dinâmica do jogo que devia ser explorada.
Sereninha tá um fire Sereninha, aí, né? esse aqui é meu maior golaço, ó. Esse aqui é meu maior golaço. Ela, o que você quer fazer, Serena? Fala pra todo mundo aqui. Aparece Ela aí. só fala aqui, pai, quero jogar. Essa é atleta. Cara, mas você falou da visibilidade da modalidade. E aí a gente já entra aí acho que no grande final do nosso papo, que eu acho que é importante a gente falar. Em um momento que eu falei sobre profissionalismo da modalidade e tal, você até deu risada, porque você que viveu muito tempo e eu que ainda vivo dentro da modalidade, a gente sabe que falar de profissionalismo no handball é quase que colocar um nariz de palhaço de quem trabalha dentro da modalidade. A gente teve muita visibilidade no Rio, a gente foi campeão mundial feminino em 2013. Por que as coisas não caminharam como a gente sonha que deva caminhar, na sua opinião? É complicado, né? Porque aí eu acho que entra num âmbito que é além do esporte, do handball, acontece com todas as modalidades, acontece com saúde, com educação, acontece, sei lá, de alguma forma nessa cultura filosófica, histórica, imposta que a gente vive, essa incompetência do quero mais ou da oportunidade que eu tenho ali. Acho que algumas coisas são desiguais de alguma forma. E assim, se falando e resumindo isso a uma política que estrutura a modalidade, que se obrigue, de certa forma, nesse desenvolvimento, que tenha respaldo para isso, que não dê... que seja da pessoa que comande isso também, né? Mas que tenha essa cobertura de não é controle, mas de supervisão, né, para que as coisas aconteçam no melhor jeito. E eu tenho uma impressão que o Brasil, geograficamente, pelo tamanho e tudo mais, isso eu já falo há algum tempo, e pela diferenciação, tudo, esse jogo de cintura que a gente tem, se a gente investisse, aí eu tô trazendo a sardinha pro lado do esporte, onde eu sou criado e acredito, né, um desenvolvimento para todas as modalidades, a gente seria referência em tudo esportivamente, porque a gente tem essa condição de se adaptar muito rápido e fazer, por mais que a gente copie no começo, se a gente tem estrutura, a gente acaba... É que às vezes a gente trabalha em cima de muita ilusão, né? Aqui é desigual, alguns esportes, outros tem uma relação, né, bem difícil para o desenvolvimento, aí não dá para falar só do handball, mas tem essas coisas que vazam, que acaba não deixando a coisa acontecer. Então falta organização para todas as modalidades, assim, não sendo crítico demais, mas um olhar para que as coisas melhores e que o esporte seja um caminho para isso. Falta, assim, se fosse resumir, gestão. Uma gestão competente, que não seja... Profissional, que não seja profissional, apaixonada, que não seja isso, romântica. pode ser, de certa forma, apaixonado, mas que... Que não coloque a paixão à frente. Que se una no amor, sabe? Nessa coisa do desenvolvimento, do trabalho limpo, da coisa bonita. Tem essa dificuldade que também é geográfica, né? Muito grande, muito desigual, mas eu acho que isso é uma coisa bonita que pode favorecer isso. E aí, por que o esporte como um caminho de transformação? Porque para mim o esporte é viés educacional e de saúde. O esporte competitivo não é saúde, machuca muito, mas tem essa coisa que transforma na pessoa que pratica alguns conceitos, a alimentação, cuidado com o corpo. Não Saúde que pública. Saúde pública, isso não que seja o objetivo, mas que tem esse movimento de cuidado através da disciplina educacional, da disciplina da saúde, né, de transformar isso pra gente pelo menos se equilibrar um pouco mais. E aí seria bonito demais de ver. Eu acho que o Brasil seria potência olímpica, assim, de quadro de medalhas, primeiro, referência para todos os outros países. Com certeza, a gente material pela humano quantidade de material humano, pelo tamanho do nosso pelas país, condições. A gente tem medalhista olímpico que remava canoa, sabe, de pau. Isso é legal, porque explora um pouco dessa cultura. Imagina ir lá na Amazônia pegar os caras do arco e flecha, lá os índios com arco e flecha. Você acha que não sai algum campeão de alguma coisa? Campeão de esquiva. De alguma coisa, entendeu? Então, assim, sim, realmente... eu acho que tem que explorar. O Brasil é um tesouro. É mais amplo, assim. A gente puxou o gancho do handball, você entrou pro esporte, que é verdade, né? Acho que o esporte nacional, de uma maneira geral, ele precisa realmente se estruturar melhor. Muitas coisas melhoraram, algumas eu vejo que pioraram. Se a gente for pegar
a Liga Nacional de 2000 talvez tenha sido melhor que a de 2021. É difícil comparar, né? É, muito difícil. Porque muito tem difícil. mesmo uma oscilação, mas tem uma de momentos também, né? Hoje é difícil falar aí o que é melhorar no esporte, sendo que a gente tem que melhorar outras condições também para que a pessoa possa praticar o esporte, né? Moradia, alimentação, sabe essas coisas, educação, saúde, e que isso se estenda, né, de uma forma igual. Não, né? com Eu certeza. gosto muito desse. Com certeza absoluta. Cara, para encerrar nosso papo aqui, Volta quero que você me 85. fale. Não, que você me fale, se você pudesse voltar no tempo, 10 minutos de algum momento que você viveu dentro da quadra, dentro do esporte, né, que você gostaria de poder reviver. É uma máquina do tempo, 10 minutos, né, de um momento que você tenha vivido dentro da modalidade que você gostaria de poder reviver. Nós falamos de vários aqui, até momentos que não foram agradáveis, mas que hoje servem de aprendizado para mim. Se eu pudesse voltar naquele 7 metros de 99, ou então o momento em que no Pan de Santo Domingo a gente trouxe essa coisa de todo mundo correr, porque é uma coisa que foi mesmo, teve essa intenção, e isso me emociona lembrar disso. Não por ser o Vanini ali, tá todo mundo vindo, eu que ganhei. Não, era o time que conquistou e eu participar daquilo no momento que eu tava ali, lesionado, todo quebrado. Isso foi muito emocionante. Então vamos ficar aí com Esse momento de final de... Nossa, acho que, como eu tô velho, né? Fiquei velho. Cara, vai fazer 20 anos isso aí, é verdade. Vai fazer 20 anos. Ô, tempo bom, hein? Se eu tô ficando velho, você... Não, hoje eu encontrei o Gabinha, sabe o Gabinha? Gabinha? Não O Gabinha é um canhoto que jogou na Hebraica. Não, isso não é da minha época não, velho. Então, ele deve ter mais ou menos a sua idade, é um pouco mais velho, não sei. Eu tô com 39, nem 40 eu cheguei. Que beleza, eu também ainda não. Eu tô indo pros 45, eu já anunciei aqui. Encontrei ele no trânsito e ele hoje... Ô, Vanini, faz tempo que a gente não se vê e por acaso a gente se encontra no trânsito algumas vezes, depois de muito tempo. E aí hoje ele falou assim... Cara, você não envelhece. Porra, obrigado. Falei, como não? Tem umas barbichas brancas Que bom. aqui. As coisas Mas você envelhece pouco mesmo, cara, é verdade. Não, aí ia chegar agora, o processo vai acontecendo, não tem uma hora desanda. Van, curtiu? Curti demais, eu gosto demais desses lugares, assim, desse espaço onde a gente pode compartilhar um pouco da história, divertir quem tá acompanhando, E, trazer cara, conteúdo. E fica à vontade pra quando quiser voltar aqui, cara. Eu vou te convidar algumas vezes, provavelmente daqui pra frente, pra ser co-host. A gente traz alguém aqui. Pode chamar mesmo que eu sou boa. Parceria. Pô, que Não bom, falta cara. assunto. Sim, muito feliz de você ter vindo aqui. Oportunizar essa chance. Pô, você é um cara que me inspirou muito na minha... Já te falei isso inúmeras vezes. Você me inspirou na minha carreira. Você inspirou toda uma geração. Você é um cara ímpar dentro da modalidade. Eu acho que, como muitos da sua geração, mal aproveitados dentro da modalidade, porque o nosso ecossistema não favorece isso. A gente falou disso antes. Às vezes tentam usar essas figuras emblemáticas da nossa modalidade, mas eu acho que ainda não encontraram o modelo ideal. Eu acho que vocês são caras que precisam... Vocês são a cara do handball, vocês têm que estar sempre... Eu não admito, tipo, você chegar no clube lá, um moleque do clube não saber quem é o Vanini, um sócio benemérito, um cara que construiu tudo e construiu dentro do clube, dentro do handball nacional. Então, assim, é uma coisa que eu luto muito, brigo muito para que vocês, ídolos, né, que foram meus ídolos e que deveriam ser ídolos dessa geração que está vindo, nunca caiam em esquecimento. Se isso puder ajudar de alguma forma, eu também sou super apoio. Eu acho que essas gerações vão passando e outras pessoas vão surgindo e marcando esse desenvolvimento. Eu sou muito grato pela oportunidade que eu tive durante a minha trajetória de reconhecer isso em você, de que se inspirou. Eu sei que outras pessoas se inspiraram e trazem isso. Não é uma coisa que eu me preocupo, mas eu tento ser essa pessoa realmente. Então eu vivi esse handball aprendendo com outras pessoas, sempre nessa humildade de estar ali para aprender. Eu tinha uma frase minha agora que eu disse pro Folhas uma vez. Você não vai esquecer. Que essa eu não vou esquecer. Que eu quero ser melhor sem precisar ser melhor que ninguém. Então era uma coisa comigo mesmo, né, dentro de todo o meu processo, e que me ajudou de alguma forma a ter essa humildade. Quando eu entrava na quadra, eu tinha vontade de vencer, mas eu tinha
essa segurança em cima do trabalho que eu fazia por trás disso. Porque não podia ser à toa tudo aquilo que a gente passava. E eu percebi num momento na minha carreira que tem um contágio geral. Tem um contágio geral. E eu lembro de passar por algumas crises com 18 anos, por exemplo, que eu me perguntava, será? E eu repetia, será? Será que é isso mesmo? Né? Perder os finais de semana para jogar, deixar de viajar com a turma da faculdade, do colégio. E essas coisas também somam e te ensinam. E aí, num momento, eu falei, parei, né, de botar essa força contrária. Eu gosto disso que eu faço. Eu gosto de treinar porque o treinar faz parte disso que eu faço. E isso mudou muito a minha cabeça. E hoje, trabalhando como educador físico, eu uso muito dessa minha lição, estou aprendendo ainda, mas eu uso muito do que eu aprendi com os meus treinadores, com o meu processo de atleta, para poder transferir também como preparador físico, personal trainer. Eu pratico yoga, também fui buscar esse lado sutil do conhecimento, porque a minha trajetória no esporte foi de cobrança, de rendimento, de dor, né, de lesão, e fui buscar esse outro lado sutil para acrescentar para uma coisa que eu não aprendi, né, aprendi sempre na porrada. Então, acho que esses caminhos que vão se criando, por isso que eu não quis fazer o encerramento do Vanini, eu não tem essa coisa com o Vanini. O Vanini foi craque naquela época ali, mas eu não foi, né? Foi aquilo, as coisas continuam acontecendo, mas não é uma coisa que eu invisto, sabe? Não, para também não evidenciar esse lado egóico. Eu sou assim como eu sou, meio surfista, meio da montanha, sabe? E eu acho que é por isso que a gente encerra aqui com aquele papo que eu falei, por isso que todo mundo gosta de você, cara. Por isso que você é o cara, é unanimidade, né? O dia que eu ouvi o cara, não, Vanini, puta, não, cuzão, não sei o que. Cara, você não vê isso. E eu acho que é muito por causa desse seu pensamento, sabe? De ser leve, principalmente, sabe? De pô, você deixou o seu legado, mas tá bom, meu legado tá lá. Agora o meu legado é em outro lugar, sendo professor de educação física, promovendo saúde pras pessoas, enfim. Tentando segurar a sereninha. Tentando segurar essa fera aí. Segurar não, né? Incentivar, né? Agora tem mas faz parte. Cara, obrigado, Van. Quem quiser te encontrar, eu vou deixar aqui o link do seu Instagram, né? O Instagram é a rede social que eu mais atuo, vamos dizer assim, que é o @FábioVanini85. Eu deixo aqui na descrição do episódio do YouTube. Pode mandar bala. Agradeço demais o espaço, é uma coisa que eu vou acompanhando, o trabalho que vocês estão fazendo, esse espaço para o esporte. O handball vem em peso aqui, mas outras modalidades, médicos do esporte, todo mundo que pode acrescentar e falar e contar um pouquinho de história, que é legal, acrescenta, traz esse conteúdo, abre dentro desse mundo. E pra gente ver a realidade de todas as modalidades do esporte em 360 graus, esse é o intuito do Pod Esporte. Até mesmo para criar esse movimento. Exatamente, de todo mundo junto pelo esporte. Parabéns pelo espaço. Valeu, cara, obrigado. Obrigado, Di, obrigado. E olá, Show. podcast. Valeu. E pra você que acompanhou mais esse episódio do Pod Esporte, não esquece de se inscrever nos nossos canais no Olá Podcast, no Spotify, no Deezer e aqui no YouTube, tá bom? Espero que vocês tenham curtido esse super papo, eu curti demais. Valeu, um abraço, fui!